E aqui na Rede Aerp, a informação e o diálogo caminham juntos. E o Aerp Entrevista é justamente esse espaço para que a gente possa aproximar as emissoras associadas com assuntos que interessam a todo o Estado. A gente recebe aqui convidados que trazem novas ideias, suas experiências, para que todo o nosso estado do Paraná possa, de alguma forma, se beneficiar. E hoje a gente tem aqui um convidado especial. Ele é o Luiz Augusto Silva, mas todo mundo conhece como Guto Silva, maringaense de nascimento, patobranquense de coração e, acima de tudo, paranaense. Seja bem-vindo, secretário das Cidades do Estado do Paraná, Guto Silva. Obrigado. Uma alegria poder estar aqui com vocês, né? Falar um pouco sobre o que a gente tanto gosta, que é o nosso Paraná. E, obviamente, fazer algumas reflexões do que está acontecendo no nosso estado, que é realmente um momento muito especial, com novos desafios, mas, sobretudo, com avanços importantes. E ter aqui a possibilidade de falar em rede com toda a Aerp, né? Eu sei que estou falando com muita gente espalhada por todos os cantinhos do Paraná, para mim é motivo de alegria. E é justamente o que a gente quer hoje, né, passar para as pessoas, a Secretaria das Cidades, a importância que tem essa secretaria, porque a gente está falando aqui da capital paranaense, mas o nosso estado está aí com 399 municípios. E Guto, você anda muito por aí, né? Eu gosto de estar com o pé no chão, né, para poder sentir, para poder ouvir. E o Paraná é muito grande, são 399 prefeitos e prefeitas, que tem nas suas atribuições, né? Tem seus sonhos, tem seus desafios, tem seus planos de governos aprovados pela população e tem que buscar soluções para as cidades. E as cidades passam por um momento interessante. O mundo está cada vez mais urbanizado, né? A Secretaria das Cidades cuida desse eixo urbano de cada realidade. E as cidades têm seus dilemas, seus desafios, né? Diferentes. Uma pequena cidade tem uma realidade, uma metrópole tem outras questões, então o nosso papel é poder traduzir, entender melhor qual é a demanda, qual é a realidade de cada município, e junto com os prefeitos, eu brinco que é a Secretaria dos Prefeitos, né, é buscar soluções para todos eles, e soluções customizadas, porque nem sempre um programa funciona para funciona para outra cidade. Vou dar um exemplo aqui bastante claro. Nós temos um programa chamado Asfalto Novo Vida Nova, é o carro-chefe da Secretaria, que é poder levar asfalto para aquelas ruas que não tem pavimento, que estão no pó, na poeira ou na lama no dia de chuva. Quando você vive numa cidade grande, por exemplo, em Curitiba, ou numa cidade urbanizada, você não tem a mínima noção que nos bairros, na periferia ou numa cidade pequena, tem muitas ruas sem pó, tem muitas ruas sem pavimento, no pó e na poeira. Então essa é uma realidade que a gente decidiu mudar. Mas, obviamente, a capacidade de você entender o que acontece em cada cidade, o que tem que ser feito em cada realidade, isso é muito bom para poder desenhar essas políticas que vão, de fato, transformar a vida de muita gente. Pois é, e Guto, a gente tem percebido justamente isso, né? Essa execução de grandes programas estruturantes. Exato. O Asfalto Novo Vida Nova, tem o Ilumina Paraná também, isso aí, né? É isso aí, eles são programas complementares, e a gente fala que é um programa que ele não é só asfaltar, né? Ele vem a galeria pluvial, com dias de chuva poder ter um escoamento das águas, não danificar o pavimento, ter mais durabilidade. Ele vem com os passeios, as calçadas, e é extremamente importante para a acessibilidade, seja para uma mãe com a carrinho de criança, seja para um idoso que precisa trafegar, caminhar. A população está cada vez mais idosa, então isso tem que ter esse cuidado. E sai um pouco daquela ótica do carro, né? O carro é importante, mas um bairro, muitas vezes, aquele passeio, essa estrutura de um bairro, ela é tão importante ou mais importante que a própria via. E, na verdade, quando a gente fala de asfalto, a gente está falando também da economia local, né? Exatamente, melhora a autoestima da população. O vizinho arruma a porta, o outro já organiza a cerca, já melhora o ambiente do bairro. Nesse processo também vem a iluminação de LED, que a gente chama de Ilumina Paraná. E vou te dar um dado aqui interessante. No Paraná, nós estamos chegando a 65% de todas as cidades já iluminadas, com iluminação de LED. É uma iluminação que gasta menos recurso financeiro, né? Ele tem uma economia e, ao mesmo tempo, tem a capacidade de iluminar mais aquela realidade. E temos alguns indicadores da Polícia Militar que, quando você ilumina um bairro ou uma rua, você pode reduzir criminalidade até 40%. Menos vandalismo, violência contra a mulher, furtos e roubos. Então você também tem esse aspecto de melhorar a vida das pessoas. De segurança pública. Segurança pública. E quando você urbaniza um bairro, melhora também os indicadores de educação. É curioso, porque melhora o ambiente no bairro, melhora a autoestima das pessoas. Ele tem uma série de impactos sociais importantes, sem contar a justiça social,
que muitas vezes esses moradores que estão lá no Pó na Poeira também pagam IPTU, que é um imposto local sobre o espaço da cidade. Então, muitas vezes esse morador fala, por que no centro está organizado, limpo, arrumado, e na minha rua não tem pavimento, não tem iluminação digna? Então, tudo isso a gente está mudando essa realidade. O programa começou com os municípios de 5 a 10, 10 a 20, e agora estamos chegando à capital, Curitiba, a nossa maior cidade. E já passa de 250 municípios o Ilumina Paraná. Exatamente, o Ilumina Paraná já passa de 250. Nós acreditamos que a partir de fevereiro, março, nós já temos mais de 85% das cidades com esse tipo de iluminação. E fazer um comparativo com o Brasil não chega a 40% de cidades com esse tipo de iluminação. A gente tem uma frase que o governador usa muito, que quem gosta de escuro é morcego e bandido, né? Então é gostoso uma cidade iluminada, organizada, bem arrumada. Isso muda o ambiente. E para os jovens, sobretudo, quando você tem aí uma combinação com um espaço público adequado, uma praça devidamente iluminada, organizada, você traz as famílias para ocupar essa praça. Se a praça está degradada, escura, a família não vai. É outro tipo de cliente nessa praça, né? Muda tudo, né? Muda toda a perspectiva. Guto, existe alguma intenção ou de repente já algum projeto para expandir esse modelo também para áreas rurais ou ainda... Então, nós temos um grande programa para asfalto na área rural. São quilômetros e quilômetros, todos os municípios serão contemplados. São obras que a gente chama de vias da produção, porque elas, muitas vezes, elas escoam grande parte da produção da avicultura, de grãos, né? O Paraná é um grande produtor no agronegócio e essas vias estão sendo pavimentadas. Porque uma prefeitura gasta muito dinheiro com a manutenção dessas estradas vicinais, municipais, na área rural. Quando chove, toda a máquina da prefeitura vai destinada lá para poder... Olha, a serrinha deu problema, o fundo de vale alagou. E isso é muito ruim porque o prefeito acaba gastando muito dinheiro em óleo diesel, em maquinário, para poder pagar essa conta. Agora, quando a gente tem uma realidade também da prefeitura estruturada com equipamentos, com a estrada rural organizada, isso também dá essa possibilidade de escoamento mais tranquilo, mais competitivo, não tem caminhão de leite ficar parado no meio da estrada, e isso faz muita diferença para quem produz. Guto, você tocou num tema que hoje já é uma realidade, né? Aquilo que há alguns anos a gente falava, olha, um dia o país vai envelhecer, um dia o nosso estado vai envelhecer, e o nosso estado está envelhecendo no bom sentido, né? Envelhecendo com todo um aparato para que isso aconteça, e aí a gente entra com os condomínios dos idosos, o Casa Fácil também da terceira idade. Sem dúvida, eu faço sempre uma reflexão que em 2027, nós estamos em 2025. Já está aí, 2025. Já está aí, já está quase aí. Nós teremos no Paraná mais idosos do que crianças e jovens. E não se ofenda os idosos, são 60 anos para cima. Quem tiver 60 anos já está nessa categoria, do que crianças e jovens. Então significa que a população está envelhecendo, isso é um grande indicador de saúde pública, significa longevidade, isso é muito bom. Entretanto, é necessário políticas públicas muito assertivas para poder atender essa população que está envelhecendo. É uma realidade da qual nós vamos conviver. O governador esteve recentemente nos Estados Unidos, em Washington. O estado do Paraná foi premiado pela ONU como um território amigo do idoso. É o único lugar da América Latina que nós temos esse título. E por quê? Porque tem uma série de ações vinculadas à pauta da população idosa. E aqui só fazer uma reflexão, antes de entrar no programa que faz sentido com o Casa Fácil e o condomínio idoso. Após a pandemia, nós observamos que os idosos, e por questão de convívio, de socialização, acabam ficando muito sozinhos. Então isso também potencializa a questão de depressão e de saúde e doenças vinculadas à saúde mental, que é muito ruim. Então é necessário tirar o idoso de casa. Então, nós temos programas importantes de turismo para idosos, né? É importante o idoso se movimentar, então é importante sempre a prefeitura ter aquelas políticas específicas de hidroginástica, caminhada, tem que deixar ativa a cidade, né? E nós desenhamos alguns programas pensando na habitação do idoso, né? O Casa Fácil e o condomínio do idoso. O condomínio do idoso são 50 ou 40 unidades habitacionais e é um condomínio, porque ele tem horta vertical. Que beleza. A prefeitura auxilia com exames médicos regulares, ele vai até o condomínio, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, e tem toda uma estrutura de convívio, né? Ele é um desenho arquitetônico que ele propicia o convívio dessas famílias. Então é um programa inédito, é um sucesso. Nós estamos avançando em outras unidades. E agregado a isso, nós temos o Casa Fácil para a terceira idade. Eu não sei se você sabe, nós temos uma dificuldade que o idoso vai comprar uma casa, nenhum banco faz o financiamento. Porque o banco vai olhar número, né? Sim. E ele fala, olha, você não tem idade para poder quitar a casa. Não vai ter tempo útil para poder quitar a casa. Expectativa de vida é X, você não vai chegar até lá.
Então é uma barreira para quem quer poder ter a sua casa própria, né? Aposentado ou aquele que também está na ativa. E aí nós desenhamos o Casa Fácil Terceira Idade, o Estado aporta R$80 mil de entrada, ele dá entrada, aí obviamente o aposentado vai fazer o seu financiamento, 99,99% a parcela fica abaixo do aluguel que ele já paga, e é uma forma que a gente encontrou para que esse idoso que ajudou a construir o Paraná, por uma razão ou outra não conseguiu ter seu sonho realizado, a gente consiga, com política pública, auxiliar nesse processo. E é bom ter seu ninho, seu cantinho, todo mundo quer ter esse privilégio, então é um mecanismo inteligente para poder conceber esse sonho e que seja realizado com muito carinho. E tá uma fila, viu? Que tem de casinha para vovô e para vovó. Nós lançamos com 3 mil unidades, vamos ter que incrementar, que muita gente quer ter esse seu ninho e, obviamente, deixa uma coisinha pro filho, pro neto, né? Fica a casa como herança aí para quem vem depois. Guto, vamos falar de viagem internacional, porque há pouco tempo você fez uma longa viagem e foi para a Arábia Saudita. Como é que foi isso, Guto Silva? Foi quente, literalmente, né? Muito calor, né? No meio do deserto. A Arábia Saudita é um país com grandes projetos, ousados projetos na área de urbanismo. E é um país que está crescendo muito, que tem muito dinheiro, por causa do petróleo e do gás, que estão tentando mudar a matriz econômica. Então o governo saudita nos convidou para acompanhar o que eles estão fazendo na área de inteligência artificial para cidades. E nós estamos desenhando alguns programas que a gente estava imaginando, mas fomos lá ver para ver se funciona de verdade, e realmente é surpreendente. Nós vamos ter uma evolução muito forte nos próximos anos de como as pessoas vivem, né? De como as pessoas se movimentam, a questão do que a gente chama de mobilidade. A gente está falando de cidade digital. Exatamente. Os serviços cada vez mais digitalizados, para que o cidadão não fique indo de um lado para outro em repartição pública. Nós lançamos recentemente aqui no Paraná o Poupa Tempo, com a primeira loja física aqui no Shopping Estação em Curitiba, e agora serão abertas várias unidades, são 20 unidades espalhadas pelo Paraná. Mas esse serviço é o ideal que ele fique na palma da mão. Então quem quiser fazer um atendimento de carteira de identidade ou fazer um processo no Detran, vai ter no mesmo lugar todos esses serviços, são mais de 320 serviços já em uso, podendo chegar a 400. Mas o que eu fui ver lá na Arábia Saudita, além desses serviços digitais, é a questão do trânsito, tem muita inteligência artificial no trânsito. E o que eu vi lá que chamou atenção, nós vamos implantar aqui no Paraná. Inclusive amanhã tem uma reunião com as prefeituras aqui do estado. Muita gente usa, sobretudo em cidade grande, os aplicativos de mobilidade, o Waze ou o Google Maps, né? E esses aplicativos, nessa cidade que fui ver em Riad, que é a capital da Arábia Saudita, ele dialoga com o semáforo da cidade. Então vamos pegar um eixo, por exemplo, quem vem de São José dos Pinhais, aqui em Curitiba, vem do aeroporto para o centro de Curitiba. Todos nós sabemos que de manhã, das 6h30 às 9 horas, tem um super trânsito, e no regresso, 5 horas até às 19 horas, tem muito tráfego. Os chamados horários de pico. Horário de pico, horário de rush. Então, qual que é a ideia? O aplicativo, ele lê o tráfego, ele conversa com o semáforo e diz o seguinte, olha, ao invés de ficar aberto 30 segundos nesse horário de pico, você fica 50. E eu vou fazendo a gestão do trânsito de forma automatizada com vocês. Isso lá já é uma realidade. Já é uma realidade. É uma cidade muito grande. Eu também não sabia que era tão grande. É uma metrópole de 7 milhões de habitantes, quase o dobro da nossa região metropolitana. E são ações como essa que permitem que o cidadão não perca tempo na viagem do trânsito, na mobilidade, do que a gente chama do cidadão metropolitano. Tem muita gente que mora, é o caso das grandes cidades, Londrina, ou Curitiba, ou Maringá, que moram nas cidades ao entorno e vêm trabalhar, ou vêm buscar o serviço. Só que esse trajeto, muitas vezes, dependendo do horário, ele é muito longo, moroso. Então é uma forma que a gente está encontrando para poder reduzir o tempo de viagem. Então tem muita coisa na questão das cidades, resíduos sólidos, a inteligência para poder gerir os prédios públicos, né? Gastar menos energia, deixar mais arejado, mais iluminado. E obviamente agora nós vamos entrar numa trajetória para poder utilizar esse tipo de inteligência artificial para ajudar o poder público. Na semana que vem, eu estou indo para os Estados Unidos, a convite da Google. O Paraná tem uma aliança estratégica com a Google, que é essa grande empresa de tecnologia. Nós vamos apresentar o que está acontecendo aqui no Paraná. Até a chamada do painel o Paraná, o estado que iniciou uma jornada para liderar a inteligência artificial no Brasil. Porque nós temos uma programação de ter 30 aplicações em inteligência artificial até março do ano que vem. Nós já temos 10 em uso aqui no Paraná. Desde redação para as crianças, desde de leitura para auxiliar, até correção
das provas pelos professores, tudo isso com inteligência artificial. Mais conforto, mais serviço ao cidadão, mais qualidade de ensino para os nossos alunos. Então tem uma série de iniciativas e nós fomos convidados lá para apresentar esse planejamento estratégico que a gente quer o Paraná liderando. Essa nova fronteira, que é algo muito novo, às vezes assusta um pouco, né? Sim. Mas nós temos consciência que é importante de poder estar na frente, porque isso significa mais economia aos cofres públicos, você melhora o desempenho do serviço, e, por outro lado, o mais importante, melhorar os serviços públicos ao cidadão. Entre Oriente Médio e Washington tem congresso aqui no Brasil, né? Também. A gente está falando do 3º Congresso dos municípios no Mato Grosso do Sul e em Maringá, o 3º Fórum de Gestores Planeja Brasil. Conta pra gente como que isso vai acontecer. Viajando bastante. Em Maringá nós vamos falar de planejamento, né? Eu fui secretário de Planejamento do Estado e eu usava uma frase que era a seguinte: quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. E o governador nos orientou, desde o primeiro momento, a gente poder deixar um legado de planejamento. Né? Significa, obviamente, que você pode corrigir o planejamento, mas tem um norte. E é importante deixar um rumo para o Estado para que todos possam saber para onde a gente está caminhando. Então, estarei em Maringá na semana para fazer um bate-papo lá com centenas de gestores municipais de todo o Brasil. Maringá que é muito tradicional na questão de planejamento das cidades, tem lá exemplos bem exitosos, né, que são exemplos para todo o Brasil. Maringá é uma cidade planejada que continuou esse planejamento ao longo do tempo. Então é sempre importante esse modelo que funciona para todo o Brasil. E fui convidado a ir ao Mato Grosso do Sul. Estarei lá no encontro com todos os prefeitos do Mato Grosso do Sul para contar um pouco dessas experiências do Paraná, né? Do Asfalto Novo, do Ilumina Paraná, mostrar o que está acontecendo aqui no estado. Sai um pouquinho do meu dia a dia, mas a gente aceitou o convite com muita alegria em poder compartilhar essas iniciativas, e a gente acredita que o Paraná pode ajudar muito o Brasil. E é importante a gente levar as boas iniciativas, né? Olha, isso aqui funcionou, isso aqui tivemos dificuldade. Essas experiências sempre é bom compartilhar com outros gestores públicos para que a gente possa melhorar a nossa sociedade. Guto, a Secretaria das Cidades, a gente já conversou em outros momentos e você sempre faz questão de falar que é a Secretaria das Prefeituras e que você sempre chama os prefeitos a estarem lá com você no teu gabinete, né? Olha, eu estou aproximadamente 120 dias lá, né? Eu já atendi todos os prefeitos e prefeitos, um por um, no gabinete. E em muitas cidades eu fui pessoalmente para visitar, para ouvir, para ver obras, né? E é curioso, o prefeito traz aquele ofício, né? Protocolado, e ali está o sonho de uma comunidade, de uma cidade, está um desafio importante. De uma gestão também, exatamente, né? Tem compromisso do prefeito. Então eu sempre busco ser muito solícito, razoável com os prefeitos, também não gerar falsa expectativa. Olha, prefeito, isso aqui eu não vou conseguir te ajudar, mas essa obra dá para a gente avançar. E felizmente o Paraná vive um momento tão bom das finanças, né, tão equilibrado, que a gente tem conseguido fazer muitas obras pelos estados. Nós temos obras hoje em todos os municípios do Paraná. E fiscalizadas também. E fiscalizadas pelo nosso corpo técnico. Nós temos aqui um grupo de engenheiros, arquitetos, tem muita gente qualificada. E essas obras têm o cunho de poder melhorar o dia a dia do cidadão. É para isso que o governo existe, né? Mas, por outro lado, são obras que geram muito emprego. A construção civil, essas obras geram grandes oportunidades de emprego e isso ajuda o Paraná a seguir firme, que a gente chama de locomotiva do Brasil. O Paraná tem batido recorde atrás de recorde na geração de emprego. E, obviamente, quando você tem emprego, a gente sempre diz que é o melhor programa social que existe. Ser resolvido o emprego, depois nós vamos buscar alternativas para fazer uma unidade habitacional, para melhorar a educação, que a gente tem muito orgulho, melhora a vida de todo mundo. Agora, quando você tem a dificuldade de gerar emprego, isso machuca a sociedade, né? E o Paraná, nesses últimos anos, nós estamos vivendo o menor índice de desemprego da nossa história. Tem pleno emprego, tem mais vaga do que gente para trabalhar. Isso é um bom problema, né? Problema melhor para resolver do que não ter emprego. E isso ajuda a economia a avançar e criar oportunidades para todos. Por fim, secretário, depois de tantos papéis na vida pública, a gente estava falando aí de já estar na Casa Civil, de já estar como deputado estadual, é empreendedor também. A pergunta que não quer calar, né? Começou a carreira pública lá em Pato Branco e hoje você é apontado como um dos nomes de destaque aí no cenário estadual. Existe a possibilidade de ser o sucessor do governo do Estado? Olha só, eu confesso que eu estou lisonjeado, feliz com essa oportunidade de discutir o Paraná e de ser considerado sucessor de um projeto que eu confio, que eu tenho orgulho e ajudei a construir com meus colegas e com o governador, o que a gente chama de Método Paraná. E o método é uma filosofia, uma cultura de gestão que a gente tem conseguido colocar para rodar aqui no estado do Paraná. Então, para um filho de professor do estado, que nasceu lá em Maringá, foi criado em Pato Branco,
não tinha nada a ver com política. Na minha família não tem ninguém importante, não tem nada a ver com a política. Eu iniciei uma jornada por uma questão muito pontual e fui vereador, fui deputado estadual, me reelegi deputado estadual e estou lá do governador desde o primeiro dia. Já é motivo para ficar muito feliz e orgulhoso. Mas ciente da responsabilidade do desafio, eu peço sempre a Deus muita sabedoria para poder ter discernimento, bom senso. E o mais importante é ter energia para a gente poder dar continuidade nesse projeto que a gente acredita que precisa de mais um ciclo para poder consolidar essas políticas já iniciadas, essas obras já iniciadas, e sobretudo para que o Paraná não perca velocidade. O Paraná está embalado, o Paraná está no caminho certo e nós estamos aí muito confiantes em poder apresentar um projeto para a população de continuidade do governo do Ratinho Júnior, mas que seja nesse caminho, esse caminho de prosperidade e, sobretudo, que possa olhar para todos. Então eu estou feliz, orgulhoso, né? Trabalhando muito. A gente já conhece com profundidade os 4 cantos do Estado, né? Conhece muito bem a máquina pública. Me sinto muito preparado, pronto para novos desafios. Mas, obviamente, isso é uma construção coletiva, então é preciso agora muito jeito, bom senso, né? Para que a gente encontre uma melhor configuração para poder o Paraná não perder ritmo. Secretário, para a gente encerrar esse bate-papo, a ERP Entrevista, nós estamos aí falando para mais de 330 associados, são rádios espalhadas por todo o estado e que a gente tem muito orgulho também de cooperar, né, com essa divulgação de notícias, entrevistas. Eu queria que o senhor pudesse dar o seu recado, então, para todo o estado do Paraná por meio da ERP Entrevista. Primeiro é uma alegria poder estar aqui na ERP fazendo essa conversa, né, com todo o Paraná. Eu sei que eu estou falando com muita gente no estado e é importante ter essa possibilidade de a gente comunicar o que está acontecendo no Paraná, quais são os desafios e quais são os novos sonhos. Mas a mensagem é de otimismo. O Paraná está vivendo um momento muito positivo. A avaliação do governador atesta essa credibilidade com a sociedade. São obras nas pequenas cidades, são obras estruturantes nas regiões. Isso tudo tem permitido que o nosso estado avance. Quando a gente fala estado, a gente fala de número, fala de obra, nós estamos falando de pessoas. Né? A gente quer que a vida das pessoas melhore. Então, uma educação pública de qualidade, é uma cidade pequena, organizada, iluminada, com habitação. Esse Paraná que a gente sonha e acredita que tenha condições de melhorar a vida de todos. Então, quando a gente olha os números do Paraná, os indicadores, eu fazia isso muito no planejamento, a gente percebe que o Paraná melhorou. O Paraná foi para outro patamar, as políticas públicas estão acontecendo. Mas quando a gente olha para o dia a dia da população, e nós estamos falando de pessoas, aí não é número, é isso, a gente quer a população feliz, né, com oportunidade, com justiça social, e a gente está muito confiante que o Paraná melhorou, temos outros desafios, novos desafios, mas é inegável que o Paraná segue firme, segue avançando e com oportunidade para todos. Luiz Augusto Silva, Guto Silva, muito obrigada por estar aqui com a gente, né, nesse dia, falando um pouco do nosso Paraná, desses grandes projetos e sempre convidado a estar com a gente aqui na ERP. Muito obrigado, uma alegria estar aqui com vocês, agradecer o espaço e desejar mandar uma mensagem de otimismo positivo para todo mundo que está escutando a gente, que Deus possa abençoar a jornada de todos e seguir em frente. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Obrigado.